Olá, sexto ano! Vamos aqui para mais uma aula, certo? Olha só, hoje eu vou explicar para vocês o que é que nós vamos ver a partir da aula de hoje. É o seguinte, vamos continuar vendo conteúdos do livro. Sempre o livro será nossa principal ferramenta de estudo, é o nosso guia, tá bom? Só que nós estamos consideravelmente adiantados em relação ao conteúdo do livro no sentido de capítulos, tá bom? Então, como que vai ser nossa programação a partir de hoje? Nós vamos estar recapitulando, nós vamos voltar em alguns capítulos e aprofundar o nosso estudo. É muito simples, vou explicar novamente para vocês. Nós vamos continuar usando sempre o livro, ele é a nossa principal ferramenta de estudo. Porém, nós vamos voltar lá nos primeiros capítulos e aprofundar em um determinado assunto consideravelmente importantíssimo de cada capítulo já visto. Ou seja, nós vamos acrescentar, vamos colocar algo a mais dentro do conteúdo do nosso livro. Tá bom? Em termos das atividades práticas, que muitos alunos têm me perguntado, professora, nós não vamos fazer as atividades do livro? Sim, vamos fazer sim. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, nós vamos fazer todas as atividades, independente se elas são do capítulo do módulo 2, 3, 4, independente. Tudo aquilo que nós estudamos e que não fizemos as atividades, nós vamos ter oportunidade sim de estar fazendo juntos em sala de aula, tá bom? Por enquanto, as nossas atividades são as que eu for passando aqui para vocês, como por exemplo, o trabalho da festa junina, que tem como temas a festa junina ou culturas relacionadas ao nosso estado do Maranhão. Então, por enquanto, em termos de atividade e avaliação, é isso, do vídeo, beleza, sexto ano? Então, olha só, onde nós vamos hoje dentro do livro? Nós vamos lá para o módulo 2, mais precisamente na página 17. Na página 17, módulo 2, tem lá sobre um grande gênio da pintura chamado Leonardo da Vinci. Como não aprofundar sobre esse grande representante, um grande mestre da pintura de todos os tempos, nosso eterno Leonardo da Vinci. Então nós vamos aprofundar sobre os conhecimentos de Leonardo, coisas que ele inventou, descobriu, as pinturas, as técnicas, seus principais quadros. Vamos falar um pouco sobre ele, tá certo? Olha só, o Leonardo da Vinci, ele viveu em um período artístico chamado Renascimento, uma das fases mais importantes da história da arte. O Renascimento ele aconteceu em 3 séculos, século XIV, XV e XVI. Leonardo atuou durante o século XV, por isso ele é considerado essa fase, o século XV, de todos esses 3 séculos do Renascimento, 14, 15 e 16, o século XV é considerada a fase de ouro do Renascimento, porque pertence a esse século os 3 grandes artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. Hoje o nosso foco é Leonardo da Vinci. Então olha só, por que dessa importância toda pelo período do Renascimento e pela obra, pela história de Leonardo da Vinci? Vamos conhecer um pouquinho. Primeiro, no Renascimento desenvolveram técnicas importantíssimas para a pintura. O uso da perspectiva, que é você representar a profundidade de uma imagem. Vou mostrar aqui para vocês. O uso do claro escuro, que é o sombreado, é o escurecer e o clarear gradativamente, dando a ilusão de mais vivacidade, de mais realidade, principalmente no rosto das pessoas representadas. Também vou mostrar em exemplo aqui, o realismo. O Renascimento, ele buscava toda a fidelidade àquilo que os olhos viam.
Ele buscava ser fiel em representar exatamente aquilo que os olhos viam na natureza, colocar aquela imagem na tela. O objetivo dos artistas do Renascimento era exatamente esse. E olha um detalhe interessante, até a fase do Renascimento não existia tela de pintura. Sabe essas telas tradicionais que nós temos nos dias de hoje, que encontramos em papelaria, supermercado? Pois é, ela surgiu no período do Renascimento, no século XV. Até aí, os artistas pintavam em parede, em pranchas de madeira, mas telas começou aí. A tinta óleo, essa tinta que a gente encontra muito nos dias de hoje, surgiu no Renascimento. Ah, professora, e como que eles pintavam antes? Eles fabricavam as tintas. E as tintas não tinham essa gama de cores, essa possibilidade de clarear, escurecer, não. Eram pouquíssimas cores, predominando ali em tons de vermelho, amarelo, azul, que eram as cores primárias. De repente, no Renascimento surgiu a tinta a óleo e uma variedade imensa de cores começou a ser usada pelos artistas. Então é isso, pessoal, olha quantas tecnologias, aperfeiçoamentos, materiais surgiram no período do Renascimento. Por isso o nome, o renascer, o despertar para a vida em todos os aspectos. Mas o nosso foco é onde? Pintura, nas artes. Então vamos lá. Vamos então saber um pouquinho de Leonardo da Vinci. Bom, ele nasceu então no século XV, tá? Em 1452. Ele atuou na Itália e na França, mas ele é da Itália, de uma cidade chamada Vinci. Por isso o nome dele, Leonardo da Vinci, porque Vinci é uma cidade italiana. Ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico e poeta. Olha só a quantidade de atributos que teve Leonardo da Vinci. Ele não foi somente um pintor só por Mona Lisa ou só Mona Lisa. Será que podemos falar só? Não, não podemos, tá certo? Então Leonardo da Vinci ele tem uma quantidade de atribuições que fez com que ele fosse realmente considerado um grande gênio da pintura. E ele trabalhou durante grande parte da sua vida para uma família muito rica, chamada Ludovico Sforza. Essa família patrocinava Leonardo da Vinci, tanto em muitas obras de pintura que ele fez, como também em estudos de projetos que ele começou e também desenvolveu na época. Leonardo da Vinci, ele concluiu, ele próprio, sozinho, somente 15 telas. É considerado pouquíssimas telas para uma pessoa que se dedicava tanto ao seu trabalho. Um grande artista, porém, ele fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Como nós vimos aqui, Leonardo da Vinci, ele não foi só o pintor, ele se destacava de repente em uma determinada pintura, de repente ele parava aquela pintura e ia pesquisar alguma invenção, alguma máquina, ele ia estudar sobre anatomia, ele ia compor uma música, enfim, ele não se concentrava unicamente em uma única tarefa. Ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo e isso dificultou com que ele concluísse essas coisas em que ele começava a fazer. Ele conseguiu concluir sim os seus quadros, porém muitos quadros ele tinha ajuda, não é bem ajuda, ele tinha aprendizes, eram estudantes, eram artistas que pintavam junto com ele, artistas que se tornaram renomadíssimos no período do Renascimento e aprendiam com Leonardo da Vinci. E muitos dos quadros desses aprendizes de Leonardo da Vinci, ele assinava junto. Então tem quadros que têm assinatura de Da Vinci e de Verrocchio, por exemplo, como nós vamos ver aqui. Agora ele, sozinho, somente 15 obras.
Aqui é um provável autorretrato de Leonardo da Vinci. Foram desenhos que foram encontrados em seus livros, em seus pertences. Esse foi um desses desenhos. E aí é um provável retrato que ele fez de si mesmo. Aqui eu venho citando algumas frases, poemas que ele compôs, mas o nosso grande foco é na pintura e nas invenções de Leonardo da Vinci nesse nosso momento da aula de hoje, tá certo? Como eu disse para vocês, Verrocchio foi um grande aprendiz de Leonardo da Vinci e esse quadro Batismo de Cristo eles fizeram juntos. Adorazione del Magi na Galeria de Uffizi, na Itália, outro quadro de Leonardo da Vinci. Estudo para Isabela de Oeste, no Museu do Louvre. As Portas do Paraíso, em Gibert, onde Leonardo participou do projeto dessa porta, dos desenhos, dos entalhes que foram feitos. Salai, criado de Leonardo da Vinci, representando São João Batista, uma outra pintura que se encontra no Louvre. Louvre, pessoal, é o museu mais importante da história da arte. Ele recebe ali milhares de quadros de artistas de todo o mundo, artistas da antiguidade, do Renascimento, do nosso tempo contemporâneo, de todas as épocas. As obras mais importantes, dos artistas mais importantes, se encontram no Louvre, que fica em Paris, França. Tá bom? Vamos lá, continuando. Virgem do Fuso, São Jerônimo perdido no deserto, Dama com Arminho, a Virgem, o Menino e Santana, São João Batista, na National Gallery em Londres. A Virgem com o Menino e Santa Ana, em Louvre também. A Virgem dos Rochedos, olha só, vamos só observar um detalhe importante em relação aos temas das pinturas do Renascimento. Observamos que os artistas desse período faziam pinturas religiosas bastante. Muitas das obras encomendadas nesse período ainda pertenciam à igreja. A igreja encomendava muitas obras, patrocinava muitos artistas desse período. Porém, os artistas começaram a buscar a sua própria autonomia, fugindo um pouco de temas religiosos. Foi quando surgiram os retratos de pessoas importantes da época. A Anunciação, Ginevra de Benci, retrato de mulher de perfil, tá vendo? Então temos muitos retratos, temas religiosos e retratos. São os grandes temas que pertencem a essa fase do Renascimento. E também muito importante dizer que antes do Renascimento, na fase que existia antes do Renascimento se iniciar, ali por volta do século XIII, até aí as obras eram todas encomendadas exclusivamente pela igreja. A igreja era a única patrocinadora das artes. No Renascimento ela continuou, mas surgiram outras famílias, outras pessoas encomendando também as obras para os artistas. Nesse momento, então, é quando os artistas começam a ganhar a independência, a autonomia perante seus quadros. Por isso, pessoal, tamanha importância teve o Renascimento no mundo das artes. Bernardo de Borocelli, executado, e A Última Ceia, que é um afresco que fica no refeitório dos padres na Capela de Santa Maria della Grazia, em Milão. Pessoal, essa obra de Leonardo da Vinci não é um quadro, é uma parede pintada, vamos chamar de um painel, porque essa parede ela mede aproximadamente aqui 3 metros de altura, é mais alto do que a altura que temos padronizada das nossas casas, das nossas salas de aula, da escola. E aqui ela mede aproximadamente 5 metros. É como se fosse lá na nossa sala de aula aquela maior parede que existe, que fica ao lado,
não a do quadro, mas aquela que fica ao lado, é como se fosse aquela parede, é essa pintura aqui. E como foi feita na parede, ela se chama afresco. Afresco é a classificação de todo tipo de pintura feita em parede, principalmente da antiguidade, do Renascimento, porque hoje temos o grafite, mas o grafite é outra história, outra técnica que nós não vamos colocar nesse momento aqui, tá bom? Então é isso. Aqui, Leonardo da Vinci procurou representar aquela técnica que eu falei lá atrás para vocês, que foi desenvolvida no Renascimento, a perspectiva. A perspectiva é essa representação do fundo. Antes do Renascimento, os artistas pintavam somente essa primeira parte, faziam esse primeiro plano. Eles não sabiam representar a distância. À medida que o fundo ia se afastando, as imagens iam diminuindo gradativamente. Observem essa janela. Mais perto, maior. À medida que vai se distanciando, vai o quê? Diminuindo. Tá bom? Isso é perspectiva. Aquilo que está mais perto é representado em um tamanho maior. Vai afastando, vai gradativamente diminuindo. Então foi no Renascimento que os artistas estabeleceram as regras matemáticas, geométricas, para poder fazer essa representação do fundo, chamado de segundo plano, terceiro plano e assim por diante. Então essa técnica que hoje é utilizada por praticamente todos os artistas foi desenvolvida aqui por Leonardo da Vinci no Renascimento, tá certo? Nós temos muitas obras, réplicas, reproduções da Última Ceia. É um dos quadros que mais foi reproduzido, esse e Mona Lisa. Vamos lá conhecer agora aqui a importância de Mona Lisa. Mona Lisa foi quando Leonardo da Vinci desenvolveu aquela outra técnica chamada esfumato. O que é o esfumato? Esfumato, na prática, em uma pintura de pessoa, nem o rosto e nem as mãos existem contornos para ser feito. Ele não faz aqui o contorno do olho, nem do nariz, nem da boca, nem nas mãos. Como que ele faz? Ele vai clareando e escurecendo, trabalhando tonalidades mais clara, mais escura, fazendo sombreado. Esse sombreado proporciona essa realidade, essa vivacidade no rosto. Por isso que a gente sempre fala, tenho a impressão que Mona Lisa me acompanha. Não só Mona Lisa, mas todos os rostos que são feitos com extrema realidade, vivacidade, utilizando essa técnica do esfumato, nós temos sim essa impressão. Então olha só, desenvolvido onde? Aqui, em Mona Lisa, por Leonardo da Vinci no Renascimento. Pessoal, tá vendo como o Renascimento foi uma fase importante? Olham quantas técnicas, quantas possibilidades de produzir quadros com mais vivacidade surgiu nesse período. Então, por isso, essa grande importância. Então, Mona Lisa, quem foi Mona Lisa? Mona Lisa, ela foi esposa de um camponês muito amigo de Leonardo da Vinci. E o grande mistério que envolve Mona Lisa é porque na época Leonardo da Vinci recebia diversas encomendas e não tinha tempo, às vezes se negava a fazer. Encomendas de pessoas importantes, reis, rainhas da época. E já Mona Lisa, ela não pertencia a nenhuma família dessa nobreza. Então, quando apareceu Mona Lisa, surgiu aquele mistério. Quem é Mona Lisa? Mas ela nada mais, nada menos do que uma esposa de um camponês muito amigo de Leonardo da Vinci. E ele utilizou a imagem de Mona Lisa como objeto de estudo para desenvolver a técnica do esfumato. Os olhos, nariz, boca e mãos. Tá certo? Ela se encontra no Louvre, ela foi feita em 1503 a 1507, levou 4 anos, não tinha pressa, era um objeto de estudo e ele trabalhou outras obras ao mesmo tempo, outras criações ao mesmo tempo, justamente pela personalidade inquieta, instigante que Leonardo da Vinci tinha. Então, pessoal, nós vamos ter que finalizar por aqui. Nem concluímos tudo sobre Leonardo da Vinci. Hoje nós conhecemos um pouco das suas obras,
das duas principais, que é a Última Ceia e Mona Lisa. Olha o que vamos ver na próxima aula. Na próxima aula vamos ver os desenhos de Leonardo da Vinci, vamos ver sobre o que ele conseguiu desenvolver na anatomia para ajudar a medicina, as invenções, as criações de Leonardo da Vinci. Tem muitas curiosidades que nós ainda vamos conhecer e estudar sobre esse grande gênio. Então não esqueçam, estamos no volume 2, página 17 do nosso livro, fazendo essa recapitulação de momentos importantes da história da arte. Um grande beijo, sexto ano. Fiquem com Deus e se cuidem.